Então vamos lá? Bom, sempre que a gente traz aqui para vocês alguns aportes em empresas e, cara, como que performou o mercado nos últimos 10 anos, 20 anos, né? É muito difícil ter esses dados. Daí o que a gente fez aqui dentro da empresa? Interessantíssimo. Os meninos passaram, pelo menos aí, os últimos 4 meses, pegando todo o histórico de dividendos de todas as empresas da Bolsa Brasileira. A gente pretende fazer isso com a Bolsa Americana até o março do ano que vem, mais ou menos. E sintetizou tudo isso numa ferramenta que te permite analisar como que resultou o aporte, né, nessas empresas nos últimos 10, 20 anos ali. É claro que a ferramenta ainda está em ajuste, tem alguns dados que são difíceis de pegar, não é 100% de acurácia, mas ali já tem um nível de assertividade muito interessante que vai ser bacana para a gente fazer esse estudo aqui de como desempenhou o investimento nos últimos 10 anos. E claro, eu vou mostrar aqui alguns exemplos de empresas para a gente conversar, mas você mesmo pode ir lá depois e fazer o teste na ferramenta, a gente já deixou ela aberta para vocês. O que a gente precisa considerar aqui? A Bolsa Brasileira não está em um bom momento, né? Ela não está no excelente momento ali, considerando o histórico das empresas e tal. Quando você olha uma análise que para em determinado momento, se semana que vem, ou mês que vem, por exemplo, subir 50%, esses números mudam radicalmente. Mas o que a gente quer entender aqui é quem investiu nessas empresas lá atrás sem aportar e aportando mensalmente. Porque nos últimos 10 anos o resultado você já tem diversas ferramentas, mas considerando os aportes é uma coisa muito difícil e que a gente vai fazer aqui com exclusividade somente para vocês, né? Ó, essa daqui é a ferramenta, a UVP Analítica. Eu queria testar a ferramenta, queria testar as coisas aí, mas não quero te dar dinheiro, eu te odeio. Escreve lá o cupom, é Raul20, né? E você pode utilizar aí um mês grátis e tudo. A gente nem tá na hora de vender essa ferramenta, não. Isso aqui é uma coisa que a gente disponibiliza para os alunos da UVP, um trial ali, disponibiliza para 2 meses e tal. Por quê? Porque a gente ainda não colocou ações internacionais, então não tá completo, tá? Mas quem quiser pode assinar e tal, mas assim, saiba que a gente ainda vai melhorar bastante, por isso que eu recomendo você usar o cupom aí para usar e ver o que já tem, mas a gente vai melhorar. Nas ações nacionais tá bom, mas pô, a gente sabe que hoje em dia isso não é nada, né? Mas é uma ferramenta muito diferente das outras, porque tem algumas funcionalidades aqui que eu nem vou mostrar para não deixar vocês com gostinho aqui. Então, V23, que é o quê? Telefônica, né? Famosa Vivo. Nos últimos 10 anos, sem aportar nada, R$1.000 lá atrás. Quanto você acha que você teria agora, Vandinho? Reinvestir nos dividendos? Reinvestir nos dividendos. 10 aninhos, acho que pelo menos uns 4 mil. Será? 2.652. Então aqui nesse caso, com o reinvestimento dos dividendos, mas sem investir mais nada, a pessoa que investiu esses R$1.000 lá atrás, ela teria agora, né, R$2.652 nos últimos 10 anos. Se a gente estivesse falando de 20 anos aqui, aí a brincadeira fica doida, né? R$3.489,25. Então a pessoa ganhou 248% em 20 anos aqui. Olha, será que esse número é bom? Acho que vale a pena a gente considerar isso aqui, porque em 20 anos a gente está falando da valorização de 12,4, né? Considerando a inflação do período, não sei se isso aqui foi bom não, hein? Calculadora Cidadão, vamos dar uma olhada? Se você pegar aqui, olha só, olha que interessante, vamos pegar aqui... PCA e BGE, né? Então vamos pegar aqui lá desde os idos de 2004, né? 2004 ali até agora. A gente pega R$1.000 e corrige só pela inflação. Vamos ver quanto foi o ganho real disso aqui? Então olha só, se você pegar aí, olha, só a inflação foi 3.057, né? O valor que você teria investido ali, esses R$1.000 você teria investido lá atrás para dar conta dele agora. Ou seja, mesmo tendo esse ganho muito interessante aqui, de 248%, acaba que o ganho real aqui foi minúsculo, né? Se a gente considerar esse investimento nessa empresa. Por quê? Porque Vivo realmente ela não performou assim lá essas maravilhas. Agora, quem foi investindo R$100 por mês na empresa, será que se deu melhor ou pior? Então vamos considerar aqui quem investiu R$100 por mês na empresa, ele teve um ganho menor, né? Então ele teve 169,40% de ganho, só que ao todo ele teve uma rentabilidade de R$42.000 aqui, então poxa, já começou aí. Raul, por que no volume aqui pode ser que essa rentabilidade tenha sido melhor? Você tem que lembrar que os últimos R$100 foram investidos mês passado nesse caso, né? Então você falou, deu menos rentabilidade, só que isso fracionado aqui nesse período de tempo também atualizou e fez uma boa correção dos valores, porque a gente teria investido R$25.000 e teria R$67.000 agora, né? Então aqui você não conseguiria fazer aquele cálculo de atualização simples, por quê? Porque tem investimento que foi feito R$100 10 anos atrás, tem investimento que foi feito 5 anos atrás, e aí sim, é uma boa atualização patrimonial, considerando que a pessoa investiu R$25.000 fracionado aí ao longo, né, dos últimos 20 anos, ela teve R$26.000 com ganho em dividendos, e ela tá com esse valor atualizado aí, estaria com patrimônio atualizado agora, de R$67.000. Então você vê que, se você considerar as quedas, etc., pode ser que você consiga resultar num número melhor. E aqui a gente não tem histórico de dividendos também
também desde o comecinho lá, ó. Você repara aqui que o histórico de dividendos só começou daqui. Então a melhor época pra gente considerar aqui seria desde 2011, ou seja, a gente teria que considerar aqui 13 anos, né, de aportes aqui. E aí 13 anos de aporte a gente já consegue fazer uma coisa interessante, foi 124% de crescimento, 37 mil reais, teve 12 mil com ganho em dividendos, a rentabilidade de 20 mil, né, aportou 16 mil. Bom, foi uma evolução, aqui em 10 anos ou 13 anos a gente já consegue chegar numa evolução mais interessante. Você vê que os aportes, por conta dessas quedas e tudo, muitas vezes pode acabar colaborando com você fazer um preço médio melhor, até ter uma atualização patrimonial melhor. Raul, não entendi muito bem como que melhorou, né? Porque você tá ali considerando que lá de trás eu tava com muito mais rentabilidade, eu tava perdendo dinheiro. Então, em relação ao primeiro aporte, então 100 reais naquela ocasião, atualizando até o final, se você tivesse deixado no CDI, poderia ter sido bom. Só que quando você investe no mês em ações, pode ser que ali você tinha comprado 5 ações, no outro mês, você fazendo um aporte mensal, caiu 20%, você comprou na queda, daí subiu de novo, daí você caiu, aí subiu, aí caiu, aí subiu. Então você foi pegando vários preços médios e o valor como um todo do patrimônio, ele acabou se atualizando, porque a bolsa no longo prazo ela acaba subindo. E quando a gente vai fazer um estudo de investimento, normalmente a pessoa só considera, se eu tivesse investido 10 anos atrás, tivesse parado hoje. E daí ela sempre pode chegar numa conclusão que não é a exata. É por isso que a nossa rentabilidade nunca bate certinho com o Ibovespa ou com a própria curva da ação, né? Por exemplo, se você investiu, pega aí qualquer ação da sua carteira, vai na corretora agora, você que já investe há mais de 5 anos, você vai fazer o seguinte, vamos supor que você tem Viva 3, né? Se você investe mensalmente, tá, gente? Se você só comprou a ação e deixou lá, foi o que aconteceu mesmo. Se você, por exemplo, comprou lá a R$ 23 e depois você foi fazendo aportes, etc., pega aqui a valorização que está escrito de 19,17, né? No caso da Vivara aqui, e verifica se a sua rentabilidade foi só 19,17. Você vai ver que, no geral, se você tiver comprado um pouquinho nesse ponto aqui, ó, se eu compro todo mês, eu comprei em algum momento de abril. Aí eu tive 102 naquele aporte. No outro investimento eu tive 19. Daí vai virando uma média, entendeu? Por que vai ter essa alteração? Isso aqui é muito interessante, porque tem muita gente fazendo estudos, falando, a Bolsa Brasileira não rentabilizou e etc. E daí na hora que você vai abrir sua carteira, você fala, cara, a minha tá bem, né? Eu tô legal, eu tô ganhando dinheiro. Por que eu tô ganhando dinheiro se eu deveria estar perdendo? Por que eu não perdi pro EWZ? Ou talvez você tenha perdido, porque muita gente perdeu também. Exatamente por conta do reinvestimento dos dividendos e do aporte. Você não reinveste normalmente na mesma empresa. Então você vai pegando ali diversas sazonalidades, né? Aqui no canal mesmo, né, Raul? Você já mostrou, acho que no último vídeo que a gente mostrou a carteira, várias empresas que a gente tava com um preço médio muito diferente. Muito diferente do mercado, né? Então, assim, isso aqui vai acontecer. Nos últimos 5 anos aí, a gente passou 260% de rentabilidade. Eu até mostrei a comparação da nossa carteira com o S&P 500 em dólar, né? No vídeo aqui que a gente fez mais recente, ainda assim a gente tava ganhando em BRL, em reais, né? O S&P 500 em reais e tal. E mesmo assim a gente tava ganhando legal dele ali. Então eu fiz diversas comparações dessas exatamente para mostrar para vocês. Isso aqui é muito legal. Aí que outra empresa que a gente pode vir aqui fazer? Por que eu peguei Vivit, né? Vivit 3, só para vocês entenderem. É a empresa que não teve esse puta desempenho. Eu peguei ela porque olha isso aqui. Ela basicamente não saiu do lugar, né? Se você pega ela de 2000 até aqui, ó, ela basicamente não saiu do lugar, né? 126% de valorização direta. Mas, pô, lá de 2000 até aqui. A gente tá falando de 24 anos pra ela basicamente não sair do lugar. Você vê que dependendo dos períodos que você pega ela aqui, ela até piorou, né? Então você pegou ela lá em 2007, por exemplo, que é onde a gente tá considerando aqui, teoricamente eu deveria ter tomado um ferro de 15%. Só que na prática não acontece desse jeito que a gente tá pensando. Quer ver, ó? Então se eu considerar aqui 17 anos, eu deveria ter tomado um ferro, né? Quando a gente vai olhar aqui, eu deveria ter tomado um ferro de 15%, eu deveria ter perdido. Só que se você pega isso na curva aqui, você vai perceber que não necessariamente você perdeu, né? Foi até para 152%. Por quê? Porque quando começou tava a cotação mais baixa ali, você vê que melhorou a rentabilidade considerando um período pior de investimento. Eu quis trazer essa ferramenta para vocês para ver que essa análise que estão fazendo, ela é imprecisa. Pode ser que sim, uma pessoa tenha perdido dinheiro até pro CDI, etc. Só que você precisa considerar a sequência de aportes para você comparar e precisa considerar a sequência de aportes também no CDI pra gente comparar ali, né? E depois a gente vai ter com as empresas internacionais também. Então a gente vai fechar aqui o pacote especulação, né? A gente vai ter aqui tudo que realmente faz sentido nesse cenário. Ô, Raul, só uma dica pro pessoal nesse sentido, que a gente até indica para alguns clientes aqui, né? Que é quando a pessoa vai investir tem muito dinheiro, a gente normalmente indica ela não investir de uma vez, né? E investir no mês a mês exatamente por isso aí que você tá falando. Pra ela ter um preço médio e não pegar só um preço daquela ação. Sim, e ter esse problema. Muitas vezes vai ser muito mais sentido você investir mês a mês mesmo, é isso mesmo. A gente sempre fala pra você investir mês a mês, exatamente por conta desse tipo de problema. Que outra empresa que eu queria mostrar pra vocês, né? A gente fala muito mal aqui, eu mesmo falo de empresas estatais, né? Mas tem algumas empresas estatais que performam muito interessantemente aqui, por exemplo, como é o caso de BBAS. Vamos simular de novo, sem aporte nenhum, Banco do Brasil, né? BBAS 3, simular investimento, então R$1.000 ali, há 10 anos atrás, a gente teria transformado já direto em R$2.260. Vamos ver no comparativo da calculadora cidadã, né? Quando considerando aqui só 2014 até aqui,
Então a gente coloca só R$1.000 aqui. Então a gente coloca aqui na calculadora pelo IPCA, você teria R$1.765. E agora nesse daqui, a gente vai fazer uma pesquisa diferente, que é considerar também o dinheiro investido pelo CDI, né? Então a gente vai considerar a data inicial, antes da gente fazer aqui, ó, deu aqui R$2.260. Então, beleza, até ganhou bem do CDI. Vamos considerar 12/9 de 2014, né? R$990 foi o que deu para investir, R$990,72 até agora. Vamos lá? Então a gente vai considerar aqui também o valor pelo CDI. Pelo CDI tá pedindo alguns meses a menos aqui, né? Porque tem que ser maio terminando maio, então eu vou ter que fazer certinho aqui. Então, beleza. Pelo CDI deu R$2.401. E no caso, né, do Banco do Brasil, então perdeu para o CDI aqui, dando R$2.260. Mas, no geral, se a gente considerar os aportes mensais, né, a mesma coisa, pode acontecer variações, porque o Banco do Brasil ficou várias vezes abaixo do preço. O CDI vai sempre ser histórico ali, você vai colocar. Ele fica às vezes abaixo, às vezes acima. A gente vai ter que fazer essa calculadora manual depois. Pode ser que você fique com a impressão errada, porque no geral as ações, considerando as flutuações, vai compensar, né? Mas a gente olha aqui, você vai simular, beleza, né? Você teria aí em 10 anos R$28.612, teve 120% de crescimento. 15 mil de rentabilidade, 13 mil aportados, e aí você teve 4.028 com ganhos aqui. Então foi interessante, principalmente que o Banco do Brasil dá essa flincada, você passa muito tempo comprando ele barato ali, né, durante esse período, porque o dividendo está sendo distribuído e a empresa está ali rodando. Então muito interessante aqui, você tem um histórico de como que essa fórmula foi feita, tá? Se você quiser aqui embaixo a gente deixou. Pô, legal. E 20 anos de Banco do Brasil, quando é que será que virou, hein? E com aportes mensais de R$100. O Banco do Brasil, acho que nesse período aí deu uma... Lembrando que R$100 lá do começo, né, era muito diferente que agora, R$100 é mais de salário ali, né? Então aqui você olha, pô, 75.203,50% de rentabilidade, também foi bem interessante aqui. BBS3, então, bem interessante, considerando ENGIE também, que é ENGIE, né, a companhia elétrica, muita gente fala de ENGIE aí, vamos ver como é que foi, né, 20 aninhos ali direto, dessa vez não vou ficar corrigindo aqui, que vocês já entenderam a amostragem, pô, 417,97%, extremamente interessante aí, considerando os aportes. Se a gente zerar os aportes, R$1.000, 20 anos de ENGIE, a gente chega em 1.705%, aí ganhou bem do CDI, ganhou bem de tudo, né? Então, só quis mostrar pra vocês aqui que tem empresas que realmente ela acaba fazendo uma coisa louca. Se você considerar 10 anos aí, você vai ver que diminui bastante, que a gente já teve a alta dela lá para trás, né? A mesma coisa a gente pode fazer aqui com VEG, né? Vamos dar uma olhada em VEG, por exemplo. Nos últimos 10 anos aqui, a gente chega em 1.100% de crescimento. Tem nem como comparar com nada. Se a gente for para 20 anos, daí já é aí peteco, né? Então, se a gente for aí já 8.714%, então R$1.000, sem investir mais nada, teriam se transformado em 88.149. Ganhou mais que o tio do terreno aí, seguradamente. Investindo R$100 aqui, você vai ver que cai bastante essa rentabilidade, porque o VEG foi montando um preço médio legal, mas ainda você teria 600... Que isso? Meu Jesus amado! Se você tivesse investido R$100 por mês em VEG, né, desde nos últimos 20 anos, que é bastante dinheiro, você teria investido aí R$25.000 ao todo e teria hoje a pequena bagatela de R$611.932,40. É o poder dos aportes. Sabe por que você não começou com VEG? Você sabia que a gente ia ter esses múltiplos dessa maneira, né? Para não criar ganância. No geral, gente, não adianta pensar que você vai acertar aquela coisa absurda, né? Aqui, por exemplo, 1,34% de rentabilidade média mensal. Não adianta pensar que você vai enxergar aquela coisa absurda, etc. O mais provável é que você tenha uma evolução muito mais tranquila dos seus investimentos, é um aporte muito mais calmo, você não vai ter aquela rentabilidade de 8.714% ali, né? Normalmente você vai ter uma rentabilidade muito mais suave, vai ter um crescimento muito mais tranquilo. O que a gente tem, então? Empresas que são lucrativas historicamente, que sempre foram lucrativas, você pode digitar o nome delas aí e brincar com as suas pesquisas, que você vai perceber que, no geral, se a empresa é boa, né? Se a empresa registrou bons números, a tendência é que ela continue apresentando sempre bons números, né? Se você pegar a Petrobras, por exemplo, também, pô, com R$100 nos últimos 20 anos, investiu 25 mil, aí ficou com 143 mil, essas empresas mais negociadas na nossa bolsa, você vai ver aqui que tem várias empresas que nessa simulação você vai ter tido um resultado espetacular, e tem várias empresas também que podem até perder, né, para tudo. A gente poderia pegar um cenário, por exemplo, de IBR3, vamos ver o que aconteceu. Então, quem investiu em IBR3 nos últimos 20 anos, tá devendo, né? Se você investiu aí 25 mil e acabou com 1.847, a gente pode pegar... Sabe o que a gente podia ver? Magalu, né? Que fala um tanto de Magalu. Mas nos últimos 20 anos foi dentro, né? Ela não foi ruim, não. Magalu, mesmo com todos os cenários, mesmo aportando R$100 na sua queda ali, ela ainda tinha 252% de rentabilidade, né? Se você considerar nos últimos 10 anos Magalu, você ainda teria 228% de rentabilidade. Se zerar os aportes mensais, aí melhora mais ainda, né? 444% de rentabilidade. Você vê que mesmo quando erra, né? Se você fizer uma cesta de empresas ali, você vai perceber que mesmo as empresas que não são boas, né? Algumas delas ainda vão gerar ali pelo menos um retorno que corrigiu pela inflação,
inflação, às vezes um pouquinho mais. Aí você vai ter empresas aí, por exemplo, Bradespar, né, meio estranha aí, que só tem ações da Vale ali dentro. Você vai ter empresa que, 723% nos últimos 10 anos, né? É interessante como ganhou ou empatou com a inflação, ou muitas vezes deu um bom retorno, até 2.806% nos últimos 20 anos. Então, espero que vocês gostem da ferramenta, é uma proposta diferente aqui, para vocês poderem utilizar e brincar aí, tudo, né? Pode usar o cupom lá para você usar gratuitamente, é Raul20, e a nossa ideia aqui não é, cara, eu quero mostrar a verdade absoluta, nem nada disso, né? O que eu tô mostrando para vocês é, os investimentos, eles são voláteis, né? Eles são realmente diferentes daquele gráfico simples. Quando a gente vem aqui e alguém pega isso, eu fico com muita dó, né? Alguém chegar aqui e fazer assim, olha, vamos ver como foi a realidade de quem investiu nessa empresa nos últimos 20 anos. Já deve ter visto alguém bobo fazer assim, né? Aí fala assim, porra, foram 290%, daí começando lá em 2006, por exemplo. E você vê que, na prática, exceto quem comprou isso ali naquele dia específico que você tá olhando, né? Cara, qual que é a chance, né, de alguém ter comprado naquele dia específico e nunca mais ter comprado nenhuma ação e ter esperado até hoje? É muito improvável. Mas, por exemplo, 18 anos ali, investindo R$100 por mês, por exemplo, olha o tanto que muda, né? O cenário de acordo com o que tá ali. Ali tá dando 260, aqui a gente tem 537% de rentabilidade. É uma distância quilométrica. E detalhe, os últimos R$100 agora, você não precisa corrigir o aporte, não adianta, né? Raul, por que você não pega o 22 e corrige? Porque o primeiro dinheiro lá tinha um valor. Esse último R$100 que eu tô pondo já tem outro valor. Então, nos últimos 5, 6 anos, a gente já tem R$100 valendo uma coisa muito diferente do que tá aqui. Quando alguém cria esse terrorismo na sua cabeça, as empresas brasileiras todas registraram prejuízo. Fala, gente, tá bom, como é que tem tanto bilionário, né? Como é que tem tanta gente que ganhou dinheiro nesse mercado? É porque eles são gênios? Não, gente. É porque quando você vai olhar o número real, você vai perceber uma diferenciação dessa rentabilidade. Você vê que eu peguei a mesma curva, a mesma curva que aqui tá mostrando que eu ganhei 290, ela me mostra que, na verdade, para quem investiu mês a mês, seria de 537. O que também é desonesto, porque nem sempre a pessoa investiu, né, todos os meses certinho. Mas é um pouco mais próximo daquela realidade da simulação que a gente pode fazer. Eu quero trazer isso aqui não só para o mercado brasileiro, quero trazer para tudo, né? Vou fazer o mercado americano e vou fazer também o mercado americano em reais. E aí, eu acho que a gente pode começar a desmistificar para não ficar esse clima de terrorismo. Ah, meu Deus, vamos todo mundo sair do país, e nem para ficar esse clima de só investir no Brasil é que vale a pena. Vamos fazer análises com base na realidade e não naquilo que a gente gostaria que fosse a realidade, né? Ah, eu falo de ações nacionais, eu gostaria que as ações nacionais desempenhassem melhor. Ah, eu falo de investimentos internacionais, eu gostaria que eles tivessem desempenhado bem melhor. Os investimentos internacionais, no geral, desempenharam melhor porque a economia americana cresceu mais no mesmo período. O Brasil estava fraquejando, 2012 para cá, pelo menos, né? Mas também, se você pega determinado corte, 2008 na economia americana, você vai ter um limbo ali, depois a gente acabou caindo. Então, você vai ter cenários e cenários. Eu acho que a gente pode enxergar a economia de uma maneira um pouco mais do jeito que ela é, fazer essa observação. Eu, por exemplo, adoro o mercado americano, boa parte das minhas exposições estão lá, eu falo de mercado americano aqui desde o começo do canal, então trouxe investimento japonês antes de bombar o índice japonês. Lá na minha plataforma a gente tem acesso direto a ações americanas, não a BDR, né? Sempre falei mal de BDR, desde sempre aqui no canal. Então, acho que a gente consegue ser um pouco mais maduro nesse cenário do que as pessoas estão fazendo agora. Eu não gosto de clubismo, é isso, é aquilo, é isso, é aquilo. Então, acho que isso é legal. Raul, beleza, gostei do ponto de vista, gostei da forma como você explica, gostei das coisas que eu entendi aqui hoje. Queria me aprofundar, queria aprender mesmo a investir no Brasil e no mundo inteiro. O que eu posso fazer? Você pode entrar aqui, ó, alvp.com.br, clicar no botão Faça sua análise de perfil. Lembrando, né, a UVP, o curso, cara, mais antigo, a escola de investimentos aí, tradicional zona, já estamos com 5 anos que no mercado brasileiro é muita coisa, né, desde que a gente está aqui. Estamos fazendo uma atualização agora, a gente vai manter todas as aulas antigas como legado. Por quê? Porque elas mostram várias coisas que a gente teve ali de acertos, a gente já falava, né, que empresa de varejo não funcionava. Eu me relutei muitos anos em regravar o curso, eu preferia ficar fazendo complemento. Agora eu tô regravando, mas a gente vai deixar essas aulas em legado ainda, que a gente fez muita gente acertar, né? A gente formou aí mais de 25 mil alunos e sempre falando a mesma coisa, nunca mudei um A do que eu falo aqui no YouTube. É muito bom ver a coerência. Esses dias eu tava mostrando as aulas antigas que eu fazia aqui no YouTube, ainda no quadro da parede, né? Mostrando pro pessoal. E a galera deu risada, porque eu tô falando de VEG, o povo falando que VEG tava caro. Então nessa aula tem eu falando, pô, VEG não tá cara, VEG tá sempre caro. Tem eu falando de Facebook, cara, lá atrás. Tem a gente falando de NVIDIA, não porque eu soubesse da inteligência artificial nunca, mas é porque era empresa redonda. Tem a gente falando dos investimentos em ETFs, né? Em VT, a estratégia de John Bogle e tal. Coisas que hoje em dia viraram moda, né? O pessoal fala bastante na internet. Eu já tava lá conversando sobre aquilo no mercado onde estava todo mundo falando de CDI. Então, acho que é legal essa versão legada, por isso que a gente não queria regravar, mas agora a gente tá com muita qualidade de estúdio e tudo. Então, a gente tá fazendo, você que vai entrar na UVP agora, pô, só o módulo que a gente tá criando agora de métodos alternativos, né? Que a gente pegou ali todas as teorias que existem de investimento e vai transformar isso tudo no módulo para ensinar você não só aquilo que é o certo a ser feito, mas também como que a gente chegou nisso. Pô, olha esse tanto de cara que a gente leu, estudou. Vou trazer mais professores também ali dentro, né? Tem uns meninos aqui que cuidam de patrimônios multimilionários, o cara com carteira de 200 milhões,
operações, o cara gerencia ali para dar aula para vocês. Vai ser uma coisa muito legal. Acho que a gente tá chegando num caminho muito bacana. Então, se você entrar na UVP agora, você vai pegar essa transformação, né? Que você tem acesso às aulas por um ano. Então, você vai pegar tanto esse modelo mais antigo, nem tudo a gente vai guardar, quanto você vai pegar também esse modelo muito mais novo, agora com as lives, toda segunda, plantão de dúvida, acesso à comunidade, sua própria ferramenta, a gente virando banco, emitindo cartão de crédito. Cara, tá num momento muito legal. Então você que nunca quis entrar na UVP, aí assiste aqui sempre, vacila não, porque depois você vai ficar de fora, né? Você fala, agora eu não posso mais criar conta na plataforma, mas quando podia, quando era de graça, você não quis. E daí toda hora vocês vão perdendo essa oportunidade. Entra na UVP, essa turma tá muito bacana, que ela tem tudo isso, esse momento. Lá dentro você vai descobrir com honestidade como é que funciona o mercado financeiro. Eu tô mostrando os bastidores da criação, né, da instituição financeira ali. Como é que a gente tá fazendo, como é que a gente negocia essas taxas. Então, acho que é o melhor momento pra você fazer parte da nossa comunidade. É isso. Então, grandes transformações. E é isso. Espero que vocês entrem lá, vai ser um prazer ensinar vocês a investir. E lembrando do compromisso que trouxe a gente até aqui, né? Entrou na UVP, fez as aulas até o final, não aprendeu a investir, eu devolvo 100% do seu dinheiro. Sugere aqui melhorias para essa ferramenta. Lembrando, se você for testar, nem todas as informações estão 100% confiáveis ainda. Cara, tá falando aí de 25 anos no mínimo de documentação, né? 25 a 30 anos. Cada empresa paga dividendo aí ou não uma vez por mês, a cotação muda diariamente. Então o que a gente tá falando, né? 25 anos, 400 empresas, 12 meses, 365 dias. Fora os dados financeiros. Então a gente tem aí pelo menos 43 milhões e 800 mil dados aí básicos para consolidar. Só que é muito mais que isso. Então, Raul, encontrei um erro. Ajuda, fala com o suporte. Porque fazer uma ferramenta dessa, gente, não é fácil. É muito mais fácil ficar vindo aqui garganteando, falando, isso aqui foi assim e tal. Eu sei que é um método muito mais simplista, né? Pegar a cotaçãozinha do Google e falar que funcionou. Só que é errado. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo.